Então, bom dia a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos. Você que é novo aqui no nosso canal. Aqui nós fazemos duas lives por dia, tá? Fazemos essa live das 9 da manhã e a live das 9 da noite, tá? Bia, qual que é a diferença delas? Essa live das 9 da manhã é mais voltada para conhecimento, onde eu passo para vocês a minha estratégia, tá? Explico para vocês aqui as nossas confluências e, é claro, mostrando também um pouquinho do indicador na prática, enfim. E aqui eu costumo falar para vocês que o que eu vou ensinar para você aqui vale muito a pena você ficar comigo até o final dessa live, tá? Eu tenho certeza que muito conhecimento que você não sabia, ninguém nunca te ensinou, uma coisa ou outra aqui vai fazer muita diferença no seu operacional, eu te garanto isso, tá? Então, você que quer realmente olhar para isso aqui e começar a entender gráfico, eu desafio você a ficar aqui comigo até o final da live. Pode ser? Então, olha, pela manhã nós mostramos aqui o indicador na prática, né? E à noite, 9 horas da noite, nós fazemos nossas operações. Tá legal? Nosso resultado dos últimos meses, né? Deixa eu abrir aqui a planilha para vocês verem, ó. Esse aqui tem sido o nosso resultado dos últimos meses operando ao vivo, né? À noite, usando a nossa estratégia aí do Brabo, né? E é sobre isso. Então, olha, simplesmente vários meses positivo. Esse valor que tá aí de entrada de R$ 100 não é a entrada que eu faço um pouquinho mais do que isso, mas aqui é só para vocês verem que dá sim para começar com pouco, dá para levantar uma graninha com pouco mesmo, você não precisa fazer loucuras, maluquices aí, né, de pegar empréstimo, tirar dinheiro de conta de água, de conta de luz para estudar no trade. Então, pelo amor de Deus, isso nós não fazemos. Nós operamos com um valorzinho ali que nós podemos, né, entre aspas ali, tá perdendo porque você sabe que é um risco, né? Então, você nunca deve colocar na corretora um dinheiro que tem destino, que seja a sua conta de água, sua conta de luz, seu aluguel. Esse dinheiro você não mexe, tá? Então, tá aí a prova que dá sim para você começar com pouco e você vai aumentando ali, né, a sua conta gradativamente. De 400 você vai para 600, 600 você vai para 1.000 e assim, isso é uma alavancagem segura e não essa maluquice que a gente quer fazer de depositar R$ 100, né, e querer fazer R$ 2.000 em um único dia. Por isso que a gente se frustra, porque a gente quer forçar o mercado a entregar o que ele não vai nos entregar naquele momento, tá? E à noite, 9 horas da noite, eu vou te entregar uma matemática. O que você vê ali? É uma matemática onde eu posso tomar vários loss, vários stop loss, que mesmo assim, lá no final do mês, ó, eu fecho o mês positivo. Então, eu vou te provar que o seu problema nunca foi e nunca será estratégia. Se você não é consistente, o seu problema não é estratégia. Porque aqui, ó, uma estratégia de apenas 50% de assertividade. Com a minha matemática, ainda assim, eu fechei um mês positivo. Então, estratégia ruim e estratégia boa. Estratégia ruim ainda consigo ser lucrativo com uma estratégia boa. Aí o lucro com certeza é maior ainda. Mas aqui é para provar para você que aonde você está errando. É possível sim viver de trade. Então, se você não está vivendo, você precisa entender onde você está errando. E talvez até hoje você ainda não entendeu. Então, meu papel aqui é para realmente fazer você acordar, tá? E começar a fazer o certo. Tá legal? Então, beleza, bora aqui começar as nossas confluências, ó. Nossa primeira confluência é o seguinte. Nós vamos iniciar nossas operações no início, na abertura da vela de 1 hora. Aqui vocês confundam muito. Aqui vocês falam assim, Bia, nós temos que operar em 1 hora? Não, nós operamos em M1 ou M5, tá? Essa referência aqui é para fazer você entender que um movimento em 1 hora faz um movimento em times menores. E é um movimento que talvez você ainda não reparou. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Então, olha, eu vou fazer vários desenhos aqui para te explicar por que nós operamos somente nos primeiros 30 minutos da vela de H1 e não no final dessa vela de H1, tá? Vou te explicar. Então, vou fazer vários desenhos aqui. Presta atenção para você não ficar confuso aí, beleza? Então, olha, uma vela
de H1 tem 60 minutos, não é isso? Uma vela de 1 hora tem 60 minutos. Nós vamos operar somente nos primeiros 30 minutos dessa vela de H1 e não nos últimos 30 minutos. Bia, por quê? Agora, onde que vai entrar aqui os desenhos? Vou fazer você entender um movimento que eu tenho certeza que você passou despercebido por ele, tá bom? Então, olha, para fazer você entender, nós precisamos ter ciência que uma vela tem corpo e pavio, não é isso? Tá? Eu vou te ensinar em uma vela de 1 hora de H1 o que acontece quando essa vela de H1, o que acontece quando ela tem corpo, o que ela vai fazer lá em times menores como M1, por exemplo. Quando tem corpo em H1, o que ela vai estar fazendo lá em M1? Quando tem pavio em H1, o que ela vai fazer lá em M1? Então, sim, um movimento que uma vela de 1 hora faz um movimento lá em times menores. Tá legal? Então, para nossa estratégia, nós só vamos operar quando tiver com o corpo. E é onde aqui eu vou fazer outros desenhos para você entender. Tá legal? Deixa eu apagar aqui. Então, ó, corpo de vela, pavio de vela, tá? Então, eu entendi. Vamos lá. Quando os primeiros 30 minutos de uma vela de H1, o início dos primeiros 30 minutos de uma vela de H1, a probabilidade é que essa vela de 1 hora já comece estourando para um lado. Ela vai começar estourando para cima, né? Fazendo o corpo verde ali. Ou ela vai começar estourando para baixo, tá? Então, simplesmente, uma vela de 1 hora está deixando o corpo em H1. Quando você joga para um time menor, M1, por exemplo, você vai reparar várias pernadazinhas de alta. Então, teve corpo em H1. Lá em M1, tivemos uma tendência. Corpo em H1, tendência em M1. E é isso aqui que eu e você precisamos. Nós precisamos de gráfico tendencioso. Nós operamos a favor da tendência. Então, se o gráfico está tendencioso, está um gráfico interessante para a gente fazer nossas operações. Se essa vela de H1 começou estourando para baixo, ficando vermelha, um corpo vermelho, quando você joga para um time menor, M1, por exemplo, você vai perceber que essa vela de H1, né, enquanto teve corpo, lá em M1 tivemos várias pernadazinhas de baixa. E é isso que eu e você queremos. Nós queremos operar a favor da tendência. E nós vamos surfar a favor disso aqui. Tá legal? Bia, até agora eu entendi. Eu entendi que quando tem corpo em 1 hora, tem tendência em times menores. Mas eu não entendi o movimento do pavio, o que causa lá em M1, por exemplo. E eu não entendi por que a gente não opera nos últimos 30, tá? Então vamos lá, vamos simplificar aqui, ó. Nos primeiros 30 minutos daquela vela de H1, ela vai iniciar, né, estourando para um lado. Beleza, tivemos um corpo em H1, vamos ter tendência em M1. Até aqui tá tranquilo. Agora eu quero que você entenda. Por que a gente não opera nos últimos 30 minutos? 30, 31, 40, 50. Por que a gente não vai operar no final da vela de H1? Porque se você colocar o gráfico em 1 hora, você vai perceber que quase 98% das velas de 1 hora termina deixando isso aqui, ó. Tá? Viu? Muito difícil uma vela de 1 hora terminar com o corpo cheio. Ela vai deixar pavio. E o que aconteceu para essa vela de H1 deixar pavio? Ela faz o efeito movimento sanfona. Essa vela de H1 ela vai terminar. E para ela terminar, ela faz o movimento de fechamento. E olha como é que é o movimento dela, que eu brinco que é o efeitozinho sanfona, né? Qual que é o movimento? Ó, ela vem até aqui em cima. Aí, ó, ela vai retrair, vai descer. Quando ela fica papum, 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 ela sobe, desce, deixando pavio, que é o movimento de retração. Então, ela vai até aqui em cima e fica assim, ó, descendo, subindo, porque ela precisa terminar. Então, ela fica ali, ó, volátilzinha, né, escolhendo o momento certo que ela vai terminar.
Então, este momento de sobe e desce, quando a gente coloca em times menores, esse movimento de subir e descer aqui, lá no gráfico, faz assim, ó. Sobe, desce. Sobe, desce. Tá? Sobe, desce, sobe, desce. E aí nós começamos a perceber que aonde a gente tinha uma tendência, agora começa a ficar o quê? Lateralizado. Então, nós deixamos de operar em um gráfico com tendência e agora estamos correndo um risco gigantesco de operar em um gráfico lateralizado. É por isso que eu e você não pegamos fechamento de vela de 1 hora, mas sim início dela. Vou provar para vocês aqui, ó, no gráfico. Tirei print aqui. Vou desenhar um candle verde, ó. Tá aqui uma vela verde, tá? Essa vela verde é uma vela de 1 hora. Enquanto teve corpo, você joga para um time menor, ó, você vai perceber, ó, tá subindo. Lá em M1 também tá subindo. Percebes? Isso aqui é uma tendência. Isso aqui é lindo para a gente surfar a favor da tendência. Mas, depois dos 30 minutinhos, essa velazinha agora de H1, ela vai deixar pavio para cá, ela vai começar a retrair. Vai fazer o movimento de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E aí, nós vamos perceber que agora nós vamos ter um gráfico, ó, final. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Nós paramos de ter um gráfico tendencioso e agora temos um gráfico lateralizado. Então, você vai pegar muito falso rompimento nisso aqui. Tá? Beleza? Por quê? Olha a diferença dessas pernadas aqui para isso aqui. Então, eu e você pegamos a abertura de vela de H1 por esse motivo, tá? Então, olha, você não precisa ficar voltando em 1 hora, não. Fiz todo esse desenho aqui para simplificar, para fazer você entender o tanto que as velas conversam com a gente. Movimentação gráfica, análise gráfica. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui nunca parou para analisar isso, tá? Então, por isso que, ó, começa a sentar o dedão aqui no like. Bora aqui, ó, TikTok, manda um ok. Manda um coraçãozinho aqui para mim. Sobe o coração. Aqui no TikTok, manda coração aqui. Aqui no YouTube, manda coraçãozinho aqui. Isto. Valeu, ó. Beleza, agora eu posso continuar. Então, família, qual que é o segredo? Você vai operar em M1 ou M5, normal. Só que, se você começou suas operações 9 horas da manhã, você vai operar até 9h30. Só isso. Esse vácuozinho aqui, ó, se você não conseguiu bater sua meta até 9h30, você vai esperar este buraco aqui depois dos 30 minutos e esperar a próxima vela de 10 horas começar. Aí você vai operar até 10h30. Então, de 30 em 30 minutos, tá? Eu fiz só esse desenho aqui para fazer você entender a movimentação gráfica, beleza? Agora, se você opera fluxo de vela, aí seria interessante você... Perdão, se você opera retração de vela, seria interessante você pegar final de H1. Mas como nós pegamos fluxo de vela, tendência, nós precisamos de tendência, aí sim, os primeiros 30 minutos é essencial para a gente ali. Beleza? Top demais. Bora aqui para nossa próxima confluência. Nós vamos escolher ativos que está nos entregando uma assertividade de acima de 85 a 90% de assertividade, tá? É isso mesmo e eu vou mostrar para vocês aqui, tá legal? Então, vou mostrar para vocês que não adianta vocês terem uma estratégia com uma boa assertividade se vocês não sabem aproveitar isso. Então, eu coloquei aqui para vocês que no máximo que você vai aceitar ali é 4 loss. Eu ainda gosto até 3, tá? 4 ali, se aquele ativo já começar a me dar problema, eu já fecho ele. Então, eu vou te provar uma coisa aqui, ó. Faz sentido você deixar de operar em um ativo assim, ó, 20-1, para operar em um ativo assim, ó, 18-8? O que eu entendo com isso aqui? Eu entendo que o problema não é a minha estratégia. Porque em um ativo, minha estratégia me deu quase 90, mais de 95, né? Por cento de assertividade. Em um outro ativo já não estava tão legal assim. Então eu percebo que o meu problema não é a minha estratégia.
é o ativo, a moeda que eu estou operando neste momento, que não está respeitando a minha estratégia. Então você comete um erro gigantesco na escolha do ativo, tá? Todos os dias você abre o mesmo ativo. Todos os dias você abre o mesmo ativo, na esperança que esse ativo vai te salvar. Então, por exemplo, nós temos o hábito aqui de abrir EURUSD. Ó, porque é um ativo conhecido aí mundialmente, né? Euro, dólar, enfim. Beleza. Se você abre o EURUSD hoje e ele te entrega 20 a 1, esse é o ativo para mim operar. Tá perfeito. Tá respeitando o fluxo de vela, tá respeitando nossa estratégia. Agora, se amanhã eu abro esse mesmo ativo EURUSD e amanhã ele está me entregando 18 a 8, o que eu percebo com isso aqui? Que hoje EURUSD não presta. Eu vou ficar aqui perdendo tempo, energia e dinheiro com ativo desse aqui, família? Então, o problema não é a sua estratégia, é o ativo. Por quê? Porque você quer forçar o gráfico a te entregar todos os dias o que você quer. Ah, eu quero 2 a 0 todos os dias. Eu quero 3 a 0 todos os dias. Este ativo, talvez hoje, ele não está respeitando a sua estratégia. Então, você não consegue forçar o gráfico a te obedecer. É você que analisa o gráfico e obedece ele. Entende? Aqui o gráfico estava com tendência, te deu uma boa assertividade. Aqui o gráfico estava lateralizado e te deu vários loss. Então, você comete um erro gigantesco. Você sai abrindo qualquer ativo, você sai operando em todos os ativos, você não analisa o ativo para ver se o ativo está respeitando ou não a sua estratégia. Então, na corretora de opções, quando a gente abre o gráfico para operar, nós ficamos meio perdidos. Se você não entende de movimentação gráfica, você não sabe identificar se esse ativo está bom ou não para operar. Então, o indicador facilita a nossa vida. Eu abri alguns ativos aqui e ele já me fala se esse ativo está bom ou não para operar. Então, olha, aqui, ó, nem precisei olhar lá em cima no resultado, mas olha isso aqui, ó, olha essa pernada gigantesca. Tá tendencioso. Isso aqui é lateralização. Então, o SDCHF está perfeito para mim fazer minhas operações. E aqui ele já me entregou o resultado. Ele está 20 a 2. Lembra lá que o máximo que você aceita é 4 loss? 20 a 2, ou seja, tá incrível. Eu vou ficar com SD aberto. Vou para um outro ativo. Tá 18 a 1. Bato o olho no gráfico. Olha essa pernada de alta linda, maravilhosa. Então é esse ativo. Vou dar um zoom aqui, ó. 18 a 1. Esse é o ativo perfeito para mim operar. Ele está respeitando a minha estratégia. Aqui eu abri um outro aqui, ó. Audi, tá 25 a 1. Olha o tamanho dessa pernada de baixo aqui, ó. Vou dar um zoom. 20 a 1. Está respeitando a nossa estratégia do fluxo de vela. Tá legal? Aí eu vou abrindo. O máximo ali que eu abro é entre 4 ativos. Acho que já é suficiente para você não perder tempo ali com muitos ativos abertos, tá, família? Então, aqui, ó, esse EURUSD, que é o famosinho EURUSD, ele já está na berlinda. Ele já está com 4 loss. Então, aqui, eu já começo a ficar esperta com o EURUSD. Talvez já seja o momento de eu fechar ele, tá? Então, o máximo que eu aceito ainda é 4 loss. Talvez eu ainda faria uma operação ou outra aqui. Mas os outros ativos estão uma assertividade incrível. Então, você procura um ativo aqui. Na hora que você abre o ativo, tá lá, 5 loss, 6 loss, 7 loss. Você vai operar isso, família? Claro que não. Você vai fechar esse ativo. Esse ativo não presta. Tá legal? Então, simplesmente aí, né, você, a partir de hoje, então, vai filtrar os ativos que você precisa operar. Você sabia disso, mas você sempre deixava passar despercebido. Então, você tem que entender que operação trader profissional não é amador mais. Você não é amador mais, não. O amador, ele não presta atenção em detalhe nenhum, ele sai fazendo qualquer coisa, sai apertando o botão para cima e para baixo. Então, você percebe que tem todo um passo a passo antes de você começar suas operações. Ah, você tem que começar no início da vela de H1, você tem que abrir uns ativos que estejam respeitando a sua estratégia, fora as outras confluências. Então, é essa a diferença de quem tem consistência de quem não tem, tá? Por isso que muitas pessoas falam que o trade é um jogo.
Porque se você entrar aqui e só apertar para cima e para baixo, para você é um jogo. Mas para mim, que sou uma profissional que vive há 6 anos, eu tenho todo um passo a passo, existe um porquê, existe um fundamento por trás das minhas operações, aí vira uma análise gráfica. Tá legal? Já sentou o dedinho aqui para mim? Sobre os ativos. Entenderam aí? Manda um ok aqui para mim prosseguir, certo? Beleza, ó, tudo certo então. Aqui eu deixei ciente para vocês que o nosso indicador, nossa ferramenta, funciona em mercado aberto, ou seja, qualquer corretora. Você não precisa ficar presa a uma corretora específica, tá? Bia, funciona na fulana de tal? Sua corretora tem mercado aberto? Então funciona, tá? Eu sei que todos os traders, né, que são grandes, né, como nós somos aí, as corretoras acabam nos procurando para fazermos, né, indicação, né? É normal o trader indicar uma corretora. O que não é normal é ele forçar você a usar o tempo inteiro a corretora dele. Então, por exemplo, tem traders que vendem produtos que esse produto só funciona em mercado de OTC da corretora dele. Você não consegue operar em outras corretoras. Então, olha, se é mercado aberto, você pode estar operando em qualquer corretora que você quiser. Ah, Bia, funciona no Natal? Funciona. Porque tá aí mercado aberto. Se você abrir sua corretora aí, o gráfico vai estar a mesma coisa. Beleza? Aqui também deixei ciente para vocês que funciona também em cripto, né? Cripto são poucas corretoras que têm cripto, porque é muito assertivo, tá? Mas aí as corretoras estão fechando criptomoeda. Funciona também em OTC 24 horas por dia, mas OTC funciona somente para essas corretoras que são iguais IK Option, né? IK, Xnova, Bulex, Avalon, que são da mesma empresa da Code, Polarium, enfim, todas essas aí funcionam alguns ativos em OTC 24 horas. Eu não indico. OTC é furada, tá? OTC é manipulação de corretora. Aqui, este carinha aqui é um gráfico real, Forex. É um gráfico real. São os big play que movimentam isso aqui. É uma briga dos touros e dos ursos, dos compradores e dos vendedores. Então é uma briga real. Agora, mercado de OTC é um gráfico da corretora. Então, é ela que domina para onde o gráfico quer ir. Então, sendo bem sincero com vocês, se eu fosse você, eu ficava longe disso. Mas, enfim, cada um aí opera da maneira que quiser. Tá legal, família? Agora, vamos lá. Vocês perguntam assim, Bia, esse resultado aí, né, de 18-1, como é que é feito essa contagem? É nas últimas 1 hora, o dia inteiro? Esse resultado aí é como? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Nós fazemos uma contagem. Ó, nas últimas 288 velas. Então, das últimas 288 velas, tivemos 18 resultados positivos e um loss, tá? Então, ele faz essa contagem. Vou tirar um zoom aqui para vocês. Vou tirar um zoom e vou mostrar para vocês que vai ter um momento aqui que vai acabar os sinais. Ou seja, a contagem acabou. Ó, daqui para trás não tem mais sinais, percebe? Não tem mais sinais. Então, 288 velas está daqui para frente. Então, o gráfico vai andando aqui, ó. O gráfico vai andando aqui, vai dando loss, vai dando win e o resultado vai automaticamente subindo lá para cima. Vocês repararam? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Ó, aqui foi na segunda vela, aqui foi na segunda vela, tá? Então, o que que acontece? Ele, se for de primeira, vai contabilizar o win. Se for na segunda, também vai contabilizar o win. Por que que nós colocamos até a segunda vela? Não é martingale. O gale tem a ver com valor. Gale tem a ver com entradas. Nós não fazemos martingale. E eu vou te provar que a porcaria do gale é coisa do demo. Nós fazemos mãozinha fixa. É por isso que estamos positivo há vários meses. Entra com 100, entra com 100. Entra com 200, entra com 200. Eu faço 1, 2, no máximo ali, 2 operações por dia com vocês. Então, olha, o que é a estratégia fluxo de vela? Vou explicar para vocês. Ó, a estratégia fluxo de vela, o gráfico está tendencioso, várias velas da mesma cor, correto? O que acontece? Quando você está correndo, você perde um pouquinho de fôlego, você precisa parar para dar uma respirada, não é isso? O gráfico faz isso também.
Ele vem aqui, ó, e dá uma vela contrário, tá? Ele dá uma velinha contrário. O que essa vela faz? Ela vem aqui uma vela vermelha, que eu chamo ela de vela respiro, tá? Vela respiro. Ou seja, ele faz esse respiro e aí depois ele continua a tendência dele. Vou mostrar para vocês no próprio gráfico, ó. Vou marcar essa pernada de alta aqui e vou dar um zoom para você, ó. Gráfico, desceu, 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 respiro. Desceu, 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 desceu. Então, ele dá um respirozinho para depois continuar a tendência. Vou mostrar aqui para vocês aqui agora uma tendênciazinha de alta. Vou dar um zoom aqui, ó. Ó, verde, 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 verde. E depois ele dá um respiro e continua subindo. Nós conseguimos identificar aonde vai ser esse respiro? Não, não tem como. Ó, olha essa pernada de baixo, vou dar um zoom. Olha o tanto que esse gráfico desce. Desce, desce, desce. Olha o que tem no meio aqui. Hã? Hein? Como? O que tem no meio ali, família? Uma vela cor contrária. Uma vela respiro. Então, às vezes, eu vendi aqui, ela subiu, eu ainda vou acreditar na próxima. Por quê? Porque eu não sei aonde pode dar esse respiro, tá legal? Então eu posso ficar ali no 1 a 1 e depois eu saio do empate e fecho 2x1. Olha mais uma pernada de alta aqui, ó. Várias velinhas verdes, respiro, sobe, 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 respiro. Então eu e você não sabemos o momento certo do respiro. Olha essa pernada de alta, várias velinhas verdes, olha o respiro aí. Foi aonde foi um nozinho aqui, tá vendo? Mas aí nós ainda acreditamos na próxima. Bia, então não é melhor a gente esperar vir o respiro, deixar o respiro acontecer, a gente não entra nele e a gente entra na próxima? É uma boa, mas sabe o que acontece? Vem muito wins de primeira. E aí você pode perder muitas oportunidades boas esperando o respiro, tá? Então é melhor você sim, ó, aqui por exemplo, ó, win de primeira, win de primeira, win de primeira. Aqui foi win na segunda, mas win de primeira. Então, você simplesmente teria deixado 4 oportunidades lindas passar, winzão de primeira, esperando o respiro, tá? Então, eu indico vocês, né, a simplesmente fazerem mão fixa. Entrei com 10, ó, um monte de win de primeira aí, ó, tá? Win de primeira, win de primeira. Então, eu indico vocês, mão fixa. Então, o que nós vamos fazer? Entrei com 10, perdi, entro com 10 de novo. Fiquei 1 a 1. Na próxima, eu fecho meu 2x1. Então, qual que é a nossa meta? 2 a 0. Se você buscar um 2 winzão de primeira, você cai fora. Pega seus 100 reais, seu 200 reais, seu 300 reais e cai fora. Se você ficou na briga ali, 2x1. 2x1 é um lucro menor, mas ainda é o lucro. Se você já tomou 2 lotes de uma vez, é seu stop. Você aceita e cai fora. Pronto, tá? Isso é viver de trade, né? É isso aqui que tem feito a gente ser consistente. O que é a porcaria do loss? Do Gale. A porcaria do Gale é o seguinte: se aqui, ó, você entra com 10, Gale 1, na próxima você duplica. Gale tem a ver com o valor da sua entrada. Aqui você duplica, você entra com 20. Se você perde isso aqui, meu amigo, minha amiga, você toma 4 loss de uma vez. Amanhã, para você recuperar isso aqui, você vai precisar de 4 wins para recuperar isso aqui. É uma bola de neve, é um fluxo sem fim. Não existe gerenciamento que te protege da porcaria do Gale. Olha o Gale 2. Entrei com 10, perdi. Duplico, Gale 1, duplico. Gale 2, duplica de novo, 40. Se você perde isso aqui, você toma 8 loss de uma vez. Amanhã, para tu recuperar isso aqui, meu colega, você vai precisar de 8 wins para recuperar isso aqui. Você tem certeza que isso aqui quer viver de trade? Hã? Tem certeza que é dessa forma que você quer viver de trade? Pelo amor de Deus, família. Pelo amor de Deus. Sai fora de lives de traders que fazem Gale. Entrou na live dele, ele tá fazendo duplicação de valor. Tem um carazinho da Porsche aí que faz Gale 2 com vocês. Só porque o cara tem uma Porsche, vocês ficam lá idolatrando o cara. Ele te dá 3 wins no Gale. Você fala assim, caraca, ele é fodão. Mas na hora que vem o loss, ó, te dá 3 passos para frente, 8 passos para trás, igual Michael Jackson. Aí você quer viver de trade. Você não vai conseguir ser consistente com isso aqui
Não existe. Você já tentou fazer gala e eu tenho certeza. Não existe gerenciamento que te protege de martingale, tá? Então, faça mãozinha fixa. Se você toma um loss no gale na segunda-feira, terça-feira, você faz 2-0, você ainda deve 6. Quarta-feira, você faz 2-0, você ainda deve 4. Quinta-feira, você faz 2-0, ainda deve 2. Sexta-feira, você faz 2-0, você volta pro 0-0. Olha isso aqui. Você tem que ter a semana toda para recuperar um loss no gale lá na segunda. E mesmo assim, ó, nos outros dias, você não pode tomar um lossinho, não. Para você recuperar aquele dinheiro que você perdeu na segunda-feira. Não existe. Olha aquela matemática incrível que eu vou te entregar 9 horas da noite. Mesmo com uma estratégia ruim, 50% de assertividade, mãozinha fixa, mesmo com uma estratégia ruim, mesmo que seu mês foi um mês horrível, com a minha matemática, com gerenciamento, com mãozinha fixa, lá no final do mês, ó, nós ainda saímos, cadê? Ó, positivo. Isso é viver de trade. Isso é consistência. O resto é porcaria. Então, pelo amor de Deus, cai fora. Tá legal? Beleza? Cadê o likezinho aqui? Deixa eu ver se vocês estão on aqui. Deixa eu ver se vocês estão acordados. Deixa eu ver se... Isso, beleza. Sensacional. Bora aqui para nossa próxima confluência. Aqui nós vamos falar um pouquinho mais sério, tá? Vocês perceberam que tudo que eu tô falando aqui, família, muitas lives por aí não te entrega isso, tá? Que trader que para a vida dele simplesmente para te dar um aulão desse gratuitamente. Fora que eu ainda nem te entreguei ainda o segredinho que eu vou te entregar agora, tá? Então é por isso que você vai meter o dedão no like, vai ajudar a braba aí no engajamento. Aqui no YouTube, coloca esse dedão no like. Aqui no TikTok, mete o dedão aqui no coraçãozinho, tá? Para quê? Para nos ajudar no engajamento. Qual foi a última live que você participou de um trader que simplesmente está aqui, ó, gastando saliva com você para ajudar você a entender gráfico gratuitamente? Aonde foi? E com essa qualidade que você sabe que é. Então não tem como simplesmente, né? Muitos lugares por aí não te ensinam o que eu vou te ensinar agora. Tudo que você viu até agora é assunto de qualidade, mas o que eu vou falar aqui agora com você, eu vou ajudar você a olhar para esse carinha aqui, ó, e entender ele de uma maneira que você ainda até hoje não entendeu. Sabe essa vontade que você tem de olhar para o gráfico e entender gráfico? É hoje, tá? Então, você já deve ter escutado do famoso Price Action. O que é o Price Action? Análise gráfica. Bia, não sei o que é isso. Então, onde você está estudando trade? Pelo amor de Deus. Aonde você está estudando trade que você não está estudando sobre Price Action? O que é análise gráfica? É literalmente isso. Nós vamos analisar o gráfico, tá? Então, cada velhinha dessa tem um porquê, existe um fundamento. Então, nossa função aqui é interpretar o que essas velhinhas estão querendo me dizer, tá? O gráfico conversa com você, só que ele não tem boca. Eu falo que, para simplificar o seu entendimento, quem já brincou de mímica aqui quando era mais novo? Eu brinquei recentemente aqui com a minha família no sítiozinho. Tava chovendo muito, a gente entrou para dentro e começou a brincar de mímica. O que é mímica? Você precisa expressar uma palavra ou uma frase, mas você não pode falar e a outra pessoa tem que adivinhar, não é assim? Então, eu preciso falar, mas eu não posso falar com a boca, eu tenho que falar com o corpo. Aí você começa a fazer uns movimentos assim para a pessoa interpretar. Então, vamos trazer mímica aqui para o gráfico. As velas conversam com você, tá? Mas elas não têm boca, mas elas têm corpo. Então, ela vai deixar um corpo aqui. E qual que é a nossa função? Interpretar esse corpo. O que ela está querendo me dizer com este corpo? Tá legal? Isso é Price Action. Isso é análise gráfica. Então, você coloca o Price Action como uma coisa assim de outro mundo. E não é, família. Analisar gráfico é muito fácil. Só que você ainda não teve uma mentora como Beatriz aqui para ajudar você a interpretar velas. É por isso que enquanto eu começar a falar aqui, eu quero o dedão no like, eu quero ver o coraçãozinho levantando aqui, porque muitos traders por aí
não te entrega isso, muito menos gratuitamente. Pode ser? Então, vamos entender aqui, ó. Aí você fala assim, Bia, mas análises gráficas não funciona em opções binárias. Opções binárias não respeitam a análise gráfica. Vamos lá. Esse carinha que nós estamos aberto aqui, esse MetaTrader 4, é o carinha do Forex. Não é isso? As opções binárias, o OB, as opções binárias, ela é a simplificação do Forex. Então, você é uma pessoa inteligente. Vamos lá. Se o que acontece aqui é replicado aqui, então sim, você tem que entender a análise gráfica. Por quê? Porque nós analisamos neste carinha e operamos neste carinha. Então, o que acontece neste carinha vai acontecer neste carinha. Então, olha, abre o gráfico da corretora aí. EURUSD, tá o mesmo gráfico. Então, padrões gráficos funcionam no Forex. Nós simplesmente simplificamos e operamos nas opções binárias, que é um pouco mais simplificado. Então, nós não podemos ignorar padrões gráficos se opções binárias é cópia do Forex. O que acontece aqui está acontecendo lá. Então, nós analisamos neste carinha e operamos neste carinha. Ponto final. Então, agora você não tem mais desculpa para não estudar Price Action, tá? Eu sei que é muito difícil, não é fácil saber todos os padrões. Quando eu mando para vocês, tá lá no grupo, tá fixado lá no grupo, uma planilha, um PDF de todos os padrões. É muita coisa. São mais de 60 páginas, o olho até dói. São mais de 200 padrões, é muita coisa para estudar. Eu sei que não é fácil. Então, Biazinha aqui vai te ajudar. Dessas 200 velas, mais de 200 padrões, você vai esperar apenas 3. Só 3. Eu acho que você consegue, né? 3 velinhas, você consegue. Você não entende muito de padrões gráficos, então beleza. Você vai esperar somente 3 padrões. Pode ser? Então, olha, nossa primeira confluência aqui, antes da gente ir para os 3 padrões, para a gente começar a tomar a decisão de entrar ou não, tá? Nós vamos esperar, olha, vela do sinal bolinha tem que romper suporte e resistência. Vela do sinal bolinha tem que romper suporte e resistência. Então, vamos voltar aqui para o gráfico. Vocês percebem que aqui, ó, tem bolinha e seta, branco. Ó, bolinha e seta, bolinha e seta. Então, bolinha é uma atenção, seta é o momento de entrada. Então, ele, alguns segundinhos antes ali, ele nos alerta de uma possível entrada na próxima. Então, olha, bolinha, essa vela vermelha, foi uma possível, uma atenção, olha, atenção, EURUSD, próxima vela put. Então, qual que é a nossa primeira tomada de decisão aqui? Esta vela da bolinha, ela precisa romper a região para mim tomar a decisão ou não. Vou desenhar aqui para você, ó. Temos aqui um suporte. Veio um alerta. Plim! Vela da bolinha. Se essa vela da bolinha, ela vem aqui e ela realmente passa esse suporte, ela tem que romper esse suporte. Ela tem que terminar com o corpo para baixo, não importa o tamanho. Ela tem que romper essa região. Aí sim eu começo a acreditar numa tendência de baixa. Mas se essa velinha da bolinha, ela te, ó, plim, ela finge que vai descer, tá? Ela não tem força para continuar aqui. Ela retrai. Volta lá para cima, para dentro do canal e deixa aqui, ó, um pavio, né? Ela te trollou. Vai aparecer o sinalzinho mandando você vender, mas você não vai vender. Você vai esquecer isso aqui, tá? Olha aqui, ó. Olha um exemplo aqui, ó. Apareceu uma entrada aqui, ó, mas a vela não rompeu. E olha o que aconteceu. Foca aqui onde eu tô colocando, eu vou dar um zoom aqui. Ó, vela da bolinha. Essa vermelha, ela terminou com o corpo exatamente em cima do suporte. Aí, ó, mandou vender na próxima. O que aconteceu? Loss. Por quê? Porque existe fluxo de vela e existe reversão de vela. O que é reversão de vela?
bateu suporte e resistência, a tendência é ela voltar para o outro movimento. Reverter. Tá descendo, bateu no suporte, vai subir. E foi o que aconteceu. Então, o fluxo de vela não entrou aqui. Para o fluxo de vela ser fluxo de vela, essa vela tem que romper. Então, olha, lozinho, vela subiu. Ah, Bia, mas deu in na próxima ali. Se foi só um respiro, deu in na próxima, não interessa, eu não pego. Não rompeu, não pega. Agora sim rompeu. Olha aqui, ó. Vela da bolinha. Ela vazou meu suporte. Olha aqui, ó. Ela rasgou o suporte. Agora sim, isso aqui não é uma reversão mais. Isso aqui agora é um fluxo de vela. Por quê? Porque está se criando uma nova tendência. Aí apareceu a setinha, mandou vender. Aí sim eu entro. Então, nossa primeira confluência é a vela da bolinha. Se sua vela da bolinha não romper, você esquece. Você vai esperar um próximo sinal. Tá legal, família? Então, eu e você só vamos entrar. Ó, achei mais uma aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, aqui e aqui. Vou colocar a seta e vou dar um zoom para você focar onde eu estou mostrando. Ó, vela da bolinha, essa verde. Tentou romper, ó. Ela veio até aqui em cima. Tentou romper a resistência. Ela perdeu força. Ela retraiu. Terminou para baixo da resistência. O que fez aqui? Uma reversão. A B foi um respiro, também foi um respiro, mas não rompeu. Então, simplesmente aqui, não pego, porque a probabilidade de uma reversão é gigantesca. Tá legal? Então, isso é uma análise simplesmente absurda para eu e você evitarmos lozinhos ali, simplesmente analisando. Vela rompeu? Vela não rompeu? Aí sim, eu tomo a minha decisão. Ó, olha esse aqui, ó. Olha o rompimentozinho lindo. Olha esse rompimentozinho lindo. Olha aqui. Isso aqui faz sentido eu pegar um fluxo de vela aqui. Tá legal? Então vamos aqui agora para nossas 3 queridas velas. Agora eu vou te mostrar 3 padrões de velas que você só vai entrar se acontecer esses 3 padrões. O nosso primeiro padrão vai acontecer no fundo de uma região. Lá embaixo, tá? No fundo de uma região. Nós chamamos ele de vela martelo. Tem um corpo assim e um pavio por baixo. Velinha martelo. Lembra lá da mímica? Lembra da mímica? A vela conversa com você, mas ela não tem boca. Mas ela tem corpo. Então apareceu essa velinha lá no fundinho de uma região. O que eu consigo interpretar com isso aqui? Famoso price action. O que eu consigo interpretar? Na briga dos compradores e dos vendedores, dos touros e dos ursos, quem é que está levando a melhor aqui? Quem está ganhando esta briga, tá? Onde está entrando liquidez? Simplesmente nós vamos interpretar que quem está ganhando essa briga são os compradores. Por quê? Ó, estão empurrando este preço para cima. Pavio para baixo é como se uma mãozinha empurrasse este preço para cima. Eu brinco com o martelozinho do Thor. Vamos dar uma martelada nessa vela aqui, falando, vela, sobe. Então aqui eu tenho uma probabilidade gigantesca de uma tendênciazinha de alta, porque os compradores estão entrando pesado a favor da alta e eu também vou a favor da alta. Sabe aquela frase assim, não opere contra a tendência? Sabe? Opere a favor da tendência? Eu vou simplificar para você essa frase que ninguém nunca te simplificou. Eu falo, não opere contra os big play. Quem são os big play? Os big players são os caras que entram pesado no Forex, tá? Se tratando de Forex ainda, não é isso? Nós analisamos lá e operamos de opções. Então, um carinha lá, um big play, tá? Entra pesado. Nós aqui nas opções entramos com R$100, R$200. O Forex não é isso não, meu amigo. O Forex, só o depósito mínimo da corretora é R$500 mil. Com R$100, R$50, R$60, você não consegue nem depositar, tá? Em algumas corretoras de Forex aí. Então, vamos lá. Esse carinha aqui, ó, operou a favor da alta $50 mil. Ele foi a favor da alta. Liquidez. O que é liquidez? Dinheiro. Tá? Dinheiro na alta.
Aí vem um outro Big Play e entrou com R$100 na venda. Para onde você acha que a probabilidade de liquidez vai andar? A favor do carinha que entrou com $50 mil, com dinheiro pesadíssimo, ou a favor deste peixinho pequenininho aqui, entrando com R$100? Quem que você acha que vai ter mais liquidez? O Big Play que entrou pesado. Então, por isso que a gente fala, não opere contra a tendência, ou seja, não opere contra os Big Play. Então, se uma vela você interpretou que os Big Player estão entrando pesado a favor do movimento de alta, a minha função, a sua função é só continuar isso aqui. Probabilidade. Trade é probabilidade. O que é probabilidade? Qual a chance de tal coisa? É isso, tá? Isso que você faz. Você já parou para perceber que você trabalha com probabilidade? Você trabalha com chances? É isso. Não tem nada 100%. Então, toda vez que você clicava, você saberia que voltaria R$1 milhão. Por isso que ninguém coloca 1 milhão numa entrada. Por quê? Porque é uma probabilidade. Nós pegamos isso, fazemos uma matemática e a balança sempre vai para o lado do positivo. Então, isso é probabilidade, tá? Então, bora aqui que nosso tempo está acabando. Ó, segunda velinha, segundo padrão. Se acontecer essa velinha lá no topo de uma região, lá em cima, lá no céu, tá? Qual que é esta vela? Eu chamo também de martelo invertido ou estrela cadente. Tá lá no céu uma estrelinha cadente, ó. Ela tem o mesmo corpo do martelo, só que agora o pavio dela está por cima. Beleza? O pavio dela está por cima. Lembra que as velas conversam com você? Mas ela não tem boca. Então, a minha função, a sua função é interpretar isso aqui. Na briga dos compradores e dos vendedores, dos touros e dos ursos, qual deles está ganhando essa briga? Aonde está entrando rejeição e aonde está entrando liquidez? Aqui ficou fácil. Aqui, simplesmente, eu tenho uma interpretação que os vendedores estão, ó, estão entrando pesado a favor da baixa, uma mãozinha empurrando este preço para baixo. A minha didática é tão fácil de entender que até uma criança de 1 ano entende isso aqui, hein? Que professora nato. Simplesmente os vendedores estão indo a favor da baixa, eu também vou ir. Lembra lá? Não opere contra a tendência, opere a favor. Se os Big Play estão indo a favor da baixa, eu também vou ir. Se eu for contra isso aqui, eu vou ser atropelada e não é isso que eu e você queremos. Tá legal, família? Então, olha que interessante. Duas velinhas já abriu a sua mentalidade de gráfico. Não, você tá metendo o dedão aqui no like? Não tô vendo, não. Vamos lá. Senta o dedão aqui no like. Bora lá, ó. Gratuitamente isso aqui para vocês. E olha que eu ainda nem coloquei isso aqui no gráfico, hein? Isso, aqui no TikTok, coraçãozinho. Aqui no YouTube é coraçãozinho. É incrível! Bia, nunca participei de uma live gratuita com esse ensinamento tão simplificado, tão fácil, mas tão pesado que eu vou te falar com você. Isso é assunto de mentoria, tá? Isso aqui é assunto de mentoria gratuito para vocês. A última, nossa última velinha, terceira e última vela aqui, último padrão, tá? Isso aqui é qualidade, família. Você tá doido. Ó, nossa última velinha é que eu chamo de vela de força ou vela elefante. O gráfico vai andando assim, aí do nada explode uma vela bem maior em relação às outras e praticamente sem nada de pavio, tá? Então, vamos interpretar essa vela aqui? Simplesmente eu consigo interpretar que praticamente 90% dos Big Play, acima disso, né, está entrando pesado a favor do movimento de alta, porque não teve briga ali, não deixou pavio ali, não ficou aquela indecisão. Praticamente todo mundo ali foi a favor da alta. Como agora você não é neném, você também vai entrar a favor da alta. Mesma coisa aqui, ó. Velinhas pequenininha, aí do nada explode uma vela bem grande em relação às outras, né? E praticamente sem nada de
pavio, é um corpo grande em relação às outras e sem nada de pavio. Se tiver um paviozinho de nada pequenininho, não tem problema, mas não pode ser aquele pavio muito grande, tá? Então, nós temos ali uma vela de força. Então, ó, recapitulando, martelozinho, pavio por baixo, no fundo, martelozinho, pavio por cima, vai lá dar lá no topo, e nossa querida vela de força. 3 velinhas, cara. Agora eu vou colocar essas 3 velas no gráfico e você vai meter dedão aqui no like, tá? Ó, vamos colocar aqui um exemplo de baixa. Vou colocar aqui, ó, um suporte, tá? Deu vela da bolinha. Qual que é a nossa primeira confluência? Vela do sinal bolinha tem que romper suporte de resistência. Rompeu? Sim, beleza. Antes de eu entrar aqui vendido, aqui ó, daquelas 3 velas que nós estudamos, qual delas tem que vir aqui no topo? Lembram lá? Daquelas 3 velinhas, qual delas tem que vir lá em cima no céu para confirmar este movimento de baixa? Pode vir 2 velas, tá? Pode vir a vela de força, a vela elefante, confirmando esse movimento. E aí eu posso vender aqui. Ou eu gosto de briga, eu gosto de pavio. O meu queridinho é a nossa vela martelo invertido ou estrela cadente. Paviozinho por cima. Faz uma leitura disso aqui. Vendedores jogando preço para baixo. Confirmou com rompimento. Agora sim, eu faço a minha entrada aqui. Isso é Price Action. Isso é análise gráfica. Isso aqui é análise profissional. Você tá tirando print disso aqui? Você tá me dando joinha aqui? Você tá doido? Que isso? Que simplificação, que didática, que aula, que conteúdo é esse, Bia? Valeu demais. Bora pro próximo? Ó, movimento de resistência, tá? Plim! Ó, vai romper a resistência. Qual que é a nossa primeira confluência? Vela tem que romper. Vela tem que romper, porque aí é fluxo de vela, né? Antes de nós entrarmos aqui, vamos olhar aqui, ó, daquelas 3 velas, qual delas tem que aparecer aqui no fundo para confirmar este movimento de alta. 3 velinhas. Podem ser 2 aqui, né? Pode ser nossa vela de força, de novo, porque vela de força é vela de força, tá? Deu uma vela de força ali, uma vela elefante, a probabilidade também é gigantesca de alta. Mas eu gosto de briga. Se vier essa velinha aqui no fundo, ó, você tá doido. Martelozinho, pavio por baixo. Vamos interpretar isso aqui? Compradores jogando preço para cima. Confirmou com o rompimento. Agora sim eu faço a minha entrada. Isso é Price Action. Isso é análise gráfica. Isso é análise profissional. Você não é amador mais não. Você conseguiu sair de um nível para outro nível numa aula com a Beatriz aqui por menos de 40 minutos. Você conseguiu entender gráfico com apenas 40 minutos gratuitamente. E agora não estou vendo você mandando o coração aqui não, poxa. Pelo amor de Deus. Cadê o coraçãozinho aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa aqui. Simplesmente rompeu aqui. Antes de entrarmos aqui, vamos olhar as 3 velinhas. Vocês sabiam que pode vir uma vela de cor contrária aqui? Pode vir uma vela de cor vermelha, não tem problema. Ah, Bia, não entendi. Nosso maior sentido é o pavio. O pavio que é o nosso norte, tá? Então, neste caso, o corpinho veio vermelho. Mas qual lado do pavio vai vir aqui? Por cima ou por baixo? Se ele também vier por baixo, não importa a cor da vela. Olha isso aqui, ó. Compradores ganhou essa briga. Olha a rejeição aqui, jogando este preço para cima. Vendedores aqui perdeu força. Compradores confirmou com o rompimento. Agora eu faço a minha entrada. Eu não preciso que tenha a mesma cor. Eu só preciso que tenha realmente ali, tá? O nosso pavio. Vou tentar achar aqui, ó. Achei. Achei nossa estrelinha, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Agora vocês vão colocar isso no gráfico. Ó, nossa estrelinha velhinha com pavio por cima maior, não é isso? Nosso martelozinho invertido, pavio por cima.
Pavio por cima, jogando preço para baixo. Vela confirmou com rompimento? Sim, rompeu o suporte. Agora eu faço a minha entrada, tá? Simplesmente isso. Deixa aqui, ó. Eu vi uma aqui em cima, ó. Eu vi uma aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Vela anterior à bolinha. Vela anterior à bolinha, daquelas 3 velas. Veio, veio. Olha a estrelinha cadente aqui. Olha o martelozinho invertido. Pavio por cima, jogando o preço para baixo. Confirmou com rompimento? Confirmou. Deu aqui, ó, um respirozinho, mas depois continuou, tá? Foi uma entrada bacana, tá bom? Então eu e você só vamos entrar se aparecer nossa entradinha snipe. Eu quero simplesmente se aparecer os nossos 3. Olha que interessante. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Ó, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Depois eu vou colocar aqui, ó. Ó. Vela da bolinha. Essa verde. Rompeu? Sim. Qual que é a vela anterior? Qual que é a vela anterior? Martelozinho. Não precisa ser aquele corpo perfeito. Você tem que bater o olho e identificar. Isso aqui, ó. Olha o tamanho do pavio. Este pavio por baixo está maior. Preço sendo jogado para cima. Confirmou com o rompimento? Sim. Agora eu faço minha entrada. Você fez uma leitura da briga. Quem está ganhando essa briga aqui? Compradores. Essa vela anterior. Compradores. Confirmou com o rompimento? Sim. Olha aqui também. Ó, deu um doji, mas faz a interpretação aqui do pavio. O pavio maior por baixo, jogando o preço para cima. Confirmou com o rompimento? Confirmou. Deu uma pequena briga aqui, mas subiu. Tá legal? Então, eu e você só vamos pegar a confluência perfeita. Eu quero, ó, pavio por cima jogando o preço para baixo. Não pego. Aqui, ó, jogando o preço para baixo. Bia Madeu Verde, lembra que é o pavio? Pavio jogando o preço para baixo. Rompeu, desceu. Tomamos loss ali à toa, tá bom? Então, olha, eu e você vamos esperar a confluência perfeita. Se não apareceu a confluência perfeita, você esquece. Você não entende muito de gráfico. Então, você vai esperar apenas as 3 queridinhas velas. Tá legal, família? Então, olha, agora você vai me chamar aqui no PV e vai pedir o teste do Brabo aí por 30 dias. Você fala, Bia, eu assisti a live, gostei muito, tá? E eu quero estar testando o seu Brabo. Aqui no TikTok, você vai clicar aqui nessa minha foto e vai vir no PV ou no linkzinho da bio. E você que está aqui dentro do Meet, você vai vir aqui no WhatsApp e vai me pedir o seu teste, tá? Eu mesma vou estar te respondendo aí e liberando para você por 30 dias. Então, você não é mais um viciado em sinais. Você não pega qualquer coisa. Você só vai esperar a entrada perfeita, a confluência perfeita. Beleza, família? Então, no mais é isso. Às 9 horas da noite, a gente está ao vivo aqui juntos, hein? Valeu, com Deus. Tchau, tchau.